No ar, mais uma edição do programa Vida Consciente. No episódio de hoje, você verá os seguintes temas. Nessa edição do Vida Consciente, você acompanhará uma homenagem à amiga e pesquisadora veterana da ciência conscienciologia, Eliana Manfroy. Como meu livro fala na questão da era da fartura, a gente está vivendo uma era da fartura de todo tipo de aporte, de oportunidade. E a escrita é uma das principais. Nossa reportagem especial trará o tema da zooconvivialidade. Nossa repórter Fernanda Fedrigo visitou a Falcoaria em Foz do Iguaçu e ela chega por aqui com várias curiosidades para compartilhar com a gente. Ela é a arte de se caçar com as aves de rapina. As aves de rapina são os falcões, os gaviões, as águias, as corujas, os urubus e os abutres também, porém esses dois últimos não caçam. Você já parou para pensar que se a saúde do nosso corpo não estiver bem, nós não conseguimos desempenhar nenhuma atividade com qualidade? No nosso quadro de saúde, as dicas valiosas do educador físico. O idoso tem muita queda, tá? Mas por que o idoso tem muita queda? Porque pensando a longo prazo, essas pessoas elas não fizeram um exercício físico. E ainda nessa edição você acompanha o lançamento de livros, curiosidades da holoteca e mais reflexões. O programa Vida Consciente está no ar. O programa de hoje conta com participações muito especiais, a começar pelo Fred. O Fred é o meu cachorro, ele foi adotado aqui no campus Discernimento, ao lado do CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Nós, enquanto seres humanos, pertencemos à espécie Sapiens sapiens. E nós dividimos nesse planeta, nessa linda casa azul, dividimos essa relação tempo-espaço com várias espécies. E nesse programa a gente vai observar, refletir sobre o que a convivialidade com outras espécies pode trazer para nós em termos de evolução. Por falar em participações especiais, esse programa dá as boas-vindas a uma grande amiga, uma comunicóloga de tirar o chapéu, que é a Fernanda Fedrigo, que visitou uma falcoaria em Foz do Iguaçu e ela vai trazer para nós uma série de curiosidades. Fer, seja muito bem-vinda, minha amiga. É contigo. Oi, Isa, obrigada pelas boas-vindas, é um prazer estar aqui e hoje eu vou apresentar para vocês a falcoaria. Nós estamos aqui em Foz do Iguaçu, pertinho do grupo Dreams, aqui do Dreamland, para conhecer o Centro de Falcoaria. E eu vou entrevistar hoje a Larissa, que é bióloga, apaixonada por animais e que vai contar um pouquinho para a gente o que é o Centro de Falcoaria. Bom, aqui eu sou bióloga e falcoeira também, e também sou adestradora. Temos os cães também. Os cães que fizeram parte também da falcoaria, né? Então aqui a gente trabalha promovendo essa arte, trazendo essa parte clássica da falcoaria e que vem lá da era medieval, né? Então a gente tem ali um monumento de Frederico II de Svevia, que foi um célebre nome para essa arte. Então aqui a gente busca invocar essa história, essa parte que a falcoaria teve de representatividade para o desenvolvimento da humanidade, na atividade de caça básica do ser humano, tudo isso a gente traz aqui de uma maneira lúdica também, para que o público consiga visualizar na prática como era antigamente que os povos praticavam essa arte para sobreviver. E aqui nós recebemos animais oriundos de resgate, que vieram resgatados do tráfico, animais que caíram do ninho, principalmente na época de primavera, tem muita reprodução de ave. E aí essas aves caem do ninho e aí existem diversos problemas, né? As pessoas às vezes pegam e tentam cuidar e aí vê que não consegue e tudo. E aí existem diversos problemas na fauna, né? E a gente recebe as aves de rapina, principalmente. Esses animais resgatados que são trazidos pelo governo, né? Pelos órgãos ambientais. E aqui a gente dá um apoio às aves de rapina, utilizando as técnicas milenares dessa arte.
Então, Larissa, vamos pensar assim, uma pessoa totalmente leiga, que nunca ouviu falar de falcoaria. Uhum. Eu li um pouquinho antes de vir, eu vi que é uma técnica que tem aí 10 mil anos, que os chineses, os russos praticavam. Então, me explica pra gente o que é essa arte da falcoaria. Ela é a arte de se caçar com as aves de rapina. As aves de rapina são os falcões, os gaviões, as águias, as corujas, os urubus e os abutres também, porém esses dois últimos não caçam. Então nunca foram trabalhados ali dentro dessa arte, mas basicamente as pessoas precisavam da caça e ninguém melhor do que os predadores naturais para ensinar isso ao ser humano, né? Então muito por meio da observação, eles naquela época observavam muito a natureza, não é igual a gente que fica muito no celular, né? Eles olhavam ali ao seu redor e aprenderam com as aves de rapina que poderiam trabalhar em conjunto com esses animais. E aí que surgiu esse laço de confiança, parceria e um trabalho em equipe realmente, né, em prol de um benefício mútuo de caça. Então, os dois ali se beneficiam, né, tanto o ser humano quanto a ave de rapina, e existiam outros elementos que poderiam fazer parte desse grupo também. Os cavalos, os cães de caça, todos esses elementos trabalhavam juntos na falcoaria, entende? E era basicamente dessa forma de subsistência, como você falou, né? Os chineses estão aí na literatura como um dos pioneiros a trabalharem com esses animais em prol de uma caça de subsistência, mas não se sabe ao certo onde surgiu, porque muitos povos ao redor do mundo foram adotando esse meio de caçar, né? Bacana, que eu acho que trazendo um pouco para o nosso... dentro do paradigma consciencial, né, é um bom exemplo de zooconvivialidade, né, essa relação do homem com os animais, né, uma relação positiva que se Perfeitamente. criou, e que vocês preservam aqui. Quando eu estava chegando, eu vi que tem uma plaquinha como patrimônio da humanidade. O que é isso? Isso, em 2010 essa arte foi reconhecida pela Unesco como um patrimônio cultural e imaterial da humanidade. Por conta de toda essa relevância histórica e artística, né, que nós buscamos enaltecer aqui, em 2010 ela foi reconhecida pela Unesco. E Larissa, eu ouvi que você falou também no começo que vocês recebem esses animais. Então, como é que funciona isso? Se alguém aqui da cidade ou de algum outro lugar, por acaso, teve contato, pousou no apartamento de alguém, na casa de alguém, vocês recebem? Como é que é isso? Nós não podemos receber diretamente dos civis, então o certo, né, a pessoa que viu um animal caindo do ninho, na verdade a gente costuma dizer que a própria natureza tem o próprio equilíbrio, né, eles sabem, digamos assim, se virar, né, então quando o ser humano influencia, interfere diretamente, muitas vezes acaba prejudicando, né, muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo um bom trabalho, pegando um animal que caiu do ninho, colocam no ninho de volta, mas na verdade isso está atrapalhando, porque influencia, o nosso cheiro influencia, tudo isso, né. Então, quando uma pessoa tem esse contato né, visual, aconteceu um acidente ali, a pessoa viu uma ave, enfim, o melhor a se fazer é ligar para um órgão ambiental competente da região e aí sim eles vão encaminhar, vão fazer o resgate desse animal e vão encaminhar para os locais que são os empreendimentos de fauna, que podem ser zoológicos, CRAs, setas, santuários e o centro de falcoaria também, né? E assim, depois desse encaminhamento que é feito, né, e aí no caso aqui no Centro de Falcoaria nós recebemos essas aves somente do governo. Fer, muitas graças aí pela sua participação, pela reportagem e avisamos aí os nossos espectadores que na próxima edição do Vida Consciente teremos mais uma parte e mais curiosidades aí da Fernanda Fedrigo na falcoaria. E mais, hein, uma entrevista especial com uma pesquisadora aqui da Ciência Conscienciologia que tem o seu foco de pesquisa nessa relação do Homo sapiens sapiens com outros tipos de consciências. Nessa edição traremos um assunto bem importante e que os voluntários, né, da Ciência Conscienciologia e demais pesquisadores nutrem bastante apreço, que é o processo da reciclagem.
A gente acompanhou o lançamento do livro Reciclagem Consciencial, de autoria da Jacinta dos Santos, uma pesquisadora veterana da ciência. Acompanhe. Reciclagem é a renovação cerebral da consciência humana, né? Da consciência. Consciência quer dizer uma pessoa humana, né? Através da criação de neossinapses ou conexões interneuroniais. Com isso, a consciência vai ser capaz de permitir um ajuste na sua programação existencial. Para mim, a reciclagem significou a vivência dos meus defeitos. Me autoconheci, eu passei a entender e a buscar uma renovação cerebral para minimizar esses defeitos, porque são defeitos milenares, né, que nós temos, e nós precisamos de muito tempo para que haja assim uma mudança no nosso comportamento em relação a esses defeitos. Obrigada, Jacinta, e parabéns aí por essa GESCOM. GESCOM, pessoal, é um neologismo, ou seja, uma palavra nova e que significa gestação consciencial. A partir desse momento, nós daremos uma pausa e todas as nossas atenções voltadas à nossa saúde somática, ou seja, a saúde do nosso corpo. Dessa vez, o nosso amigo aí, o educador físico que tem acompanhado o programa Vida Consciente, fará uma reflexão, ele suscita um debate para nós a respeito da importância do soma, do nosso corpo físico. Ou não é verdade, pessoal? Se o nosso corpo físico não estiver bem, se não estiver saudável, a gente não faz absolutamente nada. Inclusive, o que é mais importante para nós, enquanto consciências interessadas no processo evolutivo, que é a nossa programação existencial, ou seja, aquilo que nós fomos designados a realizar, a fazer, a planejar nessa vida intrafísica, nessa vida física, na dimensão física. Então, veremos aí com o nosso amigo quais as dicas e quais as reflexões que ele trará para nós sobre a nossa saúde somática. Vamos lá? Da mesma maneira que nós somos educados desde a infância, que você precisa aprender o alfabeto, que você precisa aprender uma língua, que você precisa estudar, que você precisa ter uma profissão, da mesma maneira, você precisa cuidar do teu corpo. Porque as pessoas elas não têm noção desse processo. Então, acha que é só simplesmente um corpo. Não é simplesmente um corpo. Esse corpo é o que vai te dar uma melhor qualidade de vida. Esse corpo é que vai deixar sua mente saudável. Muitas vezes as pessoas acham que o corpo não deixa uma mente saudável, mas ele vai deixar sua mente saudável. As pessoas não sabem por que serve a musculatura do teu próprio corpo. A musculatura não é simplesmente uma coisa estética para que você possa mostrar para as pessoas sem camisa ou coisa parecida. Tá? O corpo, essa massa muscular que você vê, é um órgão que ele produz hormônio. Ele ajuda no processo de produção hormonal. Então a gente tem o famoso hormônio da irisina, o famoso hormônio da irisina que ajuda a imunidade, tá? Então, esse hormônio, se na pesquisa, que ele não é novo, que ele já vem de estudos muito antes do que a gente tem do Covid, para que ele serve? Para melhorar a imunidade. E se percebeu que as pessoas que eram mais ativas, tá? As pessoas que faziam exercício físico regularmente, o tempo de internação dessas pessoas era muito mais rápido, ou nem chegaram a ser internadas, ou foram assintomáticas. Então, o que acontece? Isso foi um divisor de águas muito grande, né? Percebendo que o exercício físico, ele vai ajudar muita gente. Se escuta muito falar assim, o idoso tem muita queda.
Tá? Mas por que o idoso tem muita queda? Porque, pensando a longo prazo, essas pessoas elas não fizeram um exercício físico, ou a vida dela não foi tão ativa, tá? E ela tende a não ter equilíbrio, tende a ela não ter força para ela conseguir o equilíbrio para lavar o pé. Isso não é idade. Isso não é idade. Isso é uma falta da pessoa se cuidar fisicamente para que ela possa ter um envelhecimento mais saudável. Seguimos aí com esse compromisso de passar mais dicas de como manter a saúde do nosso soma, do nosso corpo físico em dia. A partir desse momento, você é o nosso convidado para observar o que os voluntários da Holoteca, esse espaço que traz uma quantidade fantástica de curiosidades, localizado no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, do CAEC, o que os voluntários trazem para nós. Vamos lá? Bom, a miniaturoteca ela é uma coleção, né, de pequenos objetos, né, também conhecido como objetos miniaturizados, né? E a miniaturoteca é uma das coleções da Holoteca, né, como você falou, do CAEC, né? E essa coleção na Holoteca começou com a doação de vários objetos do professor Valdo, né? Então, depois de 15 anos, hoje a gente conta com mais de 1000, né, peças, né? E essas peças, elas estão classificadas em várias categorias, né? É interessante porque são peças que retratam lugares, né, pontos turísticos, são objetos que retratam também pessoas, né, plantas, né? Então tem várias categorias que a gente pode estar classificando cada objeto que chega na Holoteca. Sempre que chamam mais atenção são as minúsculas, né, que a gente vê assim, precisando de uma lupa, né? E tem uma lá na Holoteca, que inclusive está em exposição, é um elefante numa semente, quer dizer, é feita numa semente essa miniaturoteca, né? Essa miniatura. E é interessante também que existem várias miniaturas que são feitas de diferentes tipos de materiais, né? Tem essa de semente, tem miniaturas que são feitas em porcelanas, em palha, em biscuit, em ponta de grafite, de lápis grafite, de giz, em folhas de árvores secas, né? Então é uma verdadeira obra de arte, uma miniatura, sabe? É bem interessante isso. A diversidade de material que se pode fazer uma miniatura. A gente aprende, conhece sobre aquele objeto, né? Às vezes, se for um ponto turístico, aí você vai investigar, vai procurar saber de onde é aquela história, né? Você entra nesse contexto de informação, né? Tem também algum desenvolvimento do detalhismo, porque você pega uma peça, principalmente quando ela é muito pequena, que aí você vai ver quais os detalhes, né? Com uma precisão que a pessoa faz aquela miniatura, né? Então ela mexe muito também com o nosso processo de parapercepções, né? Tem uma ligação muitas vezes energética com aquilo ali, né? Tem um registro energético naquele objeto, né?
E aí a gente vai também ampliando a cosmovisão, né? Tanto de si como do que tem no universo, né? No planeta, né? Porque cada objeto desse conta um pouco a história de vida nossa, né? Do ser humano, né? É bem interessante esse trabalho, assim, ele é apaixonante, é instigante, né? E quando você entra nesse trabalho, nessa pesquisa, você entra num mundo que você quer saber mais, sabe? Não cessa só com você pegar assim, as primeiras informações daquele objeto. Graças por esse legado tão valioso. Então, com vocês, a entrevista da Eliana Manfroy para o programa Grafocons. Eliana, muito bem-vinda ao Grafocon. Tapete vermelho aí para sua participação. Muito obrigada, Isabela. Agradeço imensamente o convite. É um prazer estar aqui trocando algumas ideias com vocês. Professora, já é possível aí um cotejo antecipado da sua obra com essa fase que todos nós estamos vivenciando, a fase do isolamento social? Olha, eu penso que é possível, sim, porque nesse momento de isolamento social, e mais do que isolamento, nesse momento em que a gente está parando para pensar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é prioritário, né? Do que nós precisamos de fato para vivermos e o que é essencial que a gente faça, né? Eu acho que esse é o momento em que a gente, mais do que nunca, está se dando conta de que não é mais tempo de desperdiçarmos nada, principalmente tantas oportunidades que nós temos, como no atual momento, para a gente poder realizar coisas mais produtivas, deixar um legado, deixar registros, né, das nossas pesquisas, experiências, das nossas ideias. Então, eu sei que muita gente está em casa trabalhando muito, que não parou de trabalhar, aliás, está trabalhando às vezes até mais ainda, mas muitas pessoas estão podendo refletir muito mais e se dar conta, talvez, que na correria do dia a dia tem desperdiçado, sim, vários aportes, várias oportunidades. Então, esse é um momento também de muita autorreflexão. A Eliana Manfroy, ela também tem o seu nome aí registrado, marcado em várias gestações conscienciais dentro da verbetografia. Você falou, professora, a respeito da reflexão, mas a reflexão sem o registro, ela acaba se perdendo, concorda? Concordo plenamente, porque a reflexão é quando você aprofunda, quando você para, pensa e chega a uma conclusão de como aquela experiência, aquela ideia, aquela vivência mexeu com você, modificou, reciclou você. E isso é que faz de uma reflexão, né? Como você sai com uma experiência mais enriquecida. Agora, se você não registrar, amanhã, depois, aquilo tudo ficou perdido, né? E muitas vezes as nossas reflexões, Isabela, são muito úteis também para outras pessoas que passam pelas mesmas dificuldades, os mesmos desafios, gargalos que todos nós passamos, né, na atualidade. Então, vale muito a pena, sim, não só refletir, você tem toda a razão, mas registrar. E mais do que isso, pegar esses registros, posteriormente, transformá-los em publicações. Os verbetes, né, que você já falou, os próprios livros, os artigos, até, enfim, relatos, né, um pouco talvez mais informais, mas tornar pública as nossas ideias e as nossas reciclagens, principalmente. Nós pincelamos alguns trechos dessa entrevista. Caso você tenha interesse de assistir na íntegra, basta você acessar o YouTube do TV Consciência, da TV Consciência. Agora nós veremos o que os nossos amigos estoicos prepararam para nós em termos de reflexão. Qual é o estoico da vez? Quem chega pelas bandas de cá é o estoico Marco Aurélio, com a seguinte reflexão, abre aspas. Muito pouco é preciso para ser feliz. Tudo está em você e na sua maneira de pensar. Fecha aspas. Pela ciência Conscienciologia, nós podemos deixar essa reflexão ainda mais rica e valiosa
se a gente lembrar do Pensene, que foi a razão de um dos nossos primeiros programas. Lembra dele? Lembra o que significa esse neologismo? Pensene é a soma dos nossos pensamentos, sentimentos e energias. Aquilo que você pensa e alimenta se torna um sentimento, um padrão de sentimento, que por sua vez se torna, como consequência, um padrão energético. Então, para a gente entender, né, se as energias que nós deixamos naquele dado ambiente estão positivas ou não, basta a gente questionar os pensamentos e sentimentos que estiveram, né, que vem antes daquele padrão de energia. Interessante, hein? Então, graças aí ao Marco Aurélio e graças também aos pesquisadores da ciência Conscienciologia que trazem ainda um aprofundamento maior a essas tantas reflexões dessas personagens aí importantíssimas na história da humanidade. Bom, eu espero que você tenha gostado, apreciado essa edição do Vida Consciente. Para sugestões de pautas, comentários a respeito do programa, por favor, fique muitíssimo à vontade. Esse programa é construído a várias mãos e você é uma peça fundamental para que a gente siga trazendo temas pró-evolutivos pelas bandas de cá. A todos e todas, excelentes reflexões sobre evolução e até a próxima edição de mais um Vida Consciente.